Oi, gente, tudo bem? Oi, meninas. Oi, Lucas. Bom, tô morrendo de saudade de vocês. E aí, para ajudar vocês, eu resolvi fazer as atividades gravadas. Então, quem tiver oportunidade, assista o vídeo inteirinho. Isso vai ajudar vocês na resolução dos exercícios, tá bom? Bom, nós começamos um assunto novo nesse trimestre, que é polinômios. Polinômios, eles são expressões, né, algébricas, em que no expoente nós temos um determinado número. E aí, em relação aos polinômios, eu tenho algumas características para que ele seja ou não polinômio. Então, eu vou explicando para vocês, de acordo com as atividades que eu pedi para fazer, da página 255. O exercício 1 era para a gente dizer se cada expressão dessa é ou não é polinômio. A primeira, bom, a primeira expressão, x ao quarta menos 2x ao quadrado mais 3. Ela tem todas as características de um polinômio? Tem. Por quê? O 4 aqui é positivo, eu não tenho raiz no denominador, né? Não tenho raiz quadrada desse x e nem x no denominador. Então, essa minha primeira expressão é polinômio. Agora, olha a diferença para a segunda. Raiz de 3x aqui. Tá aqui tudo bem, porque o raiz de 3 não tá junto com o x aqui. Então, x aqui tá fora da raiz. Menos raiz de 5 sobre 3, também tudo bem. X ao cubo, que tá fora da raiz. Menos x mais x elevado a 1 meio. Esse x elevado a 1 meio é o meu problema, porque isso daqui se tornaria uma raiz quadrada de x. É um expoente fracionário em que 1 dividido por 2 não é um número natural. Então, nesse caso, devido a esse número aqui, ele não é polinômio. A terceira também, ó, 3 sobre x à quarta. Pronto, já começou aí o meu problema. O meu x à quarta, se eu passar ele para cima, ele vai ficar com o expoente negativo, x elevado a menos 4. Eu não posso ter uma potência negativa nos polinômios. Então, devido a isso, esse número também não é um polinômio. Se o número 4 fosse negativo, aí sim eu poderia ter um polinômio, porque mudando para cima ele ficaria positivo. Mas, como não é, então também não é polinômio. A minha quarta, ó, já começa aqui, ó. Raiz quadrada de x à quinta. Eu não posso ter uma raiz quadrada de x à quinta, por quê? Aqui é ímpar e aqui é como se fosse um 2. Mesmo que eu simplificasse 5 por 2, não dá divisão exata. Então, essa raiz quadrada aqui de x à quinta não deriva essa expressão como um polinômio. Então, isso daqui também não é um polinômio, certo? A letra E, para a gente saber também se é ou se não é polinômio, ó, eu tenho x elevado à quinta, x elevado à quarta, x elevado ao cubo, todos são positivos. Eu não tenho raiz x nos denominadores, eu também não tenho x dentro da raiz. Então, esse daqui, ele é polinômio também. E o último, a letra F, de cara, eu olhando, eu já vejo que eu tenho um 3 negativo aqui, ó. Devido a esse 3 negativo, ele não é um polinômio. O exercício 2 pedia pra gente descobrir qual é o grau de cada um desses polinômios, tá? Bom, como eu sei qual é o grau
grau do polinômio? Eu analiso qual é o número que está em cima do x. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 8. Qual número é maior? O 8. Então, esse meu polinômio tem grau 8. Na letra B, Q de x igual a x ao quadrado menos 5 terços de x ao cubo vezes x ao cubo, mais 4x à sétima. Esse x tem um 2. Esse x, com esse x aqui, tem 3 e 3. Se eu somar, porque estão os dois juntos, vai dar 6. E esse meu último é um 7. Então, 2, 6 e 7. Quem é maior? O 7. Então, o grau do meu polinômio é 7. O terceiro f de x, eu tenho x ao cubo ao quadrado. Aqui é uma potência de 3. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então, fica x à nona. Aqui eu tenho um 6, um 2 e um 8. Qual número é maior? O 9. Então, esse meu polinômio é de grau 9, certo? O n de x, eu tenho x à quarta, 3x ao quadrado, ó. Expoente 4, expoente 2, expoente 4 de novo, e aqui eu tenho expoente 1. Ó, o 4 é o maior, então esse meu polinômio tem grau 4. Agora, olha a letra E. M de x igual a menos 4. Eu tenho x? Não, eu não tenho x. Por quê? É como se o meu x estivesse escondido e tivesse um zero em cima. Então, quando eu tenho só números sem a letra aparecer, eu digo que ele é de grau 0, porque todo número elevado a 0 vale 1. E o último, g de x, 6x elevado a 12. É o maior grau que eu tenho, é o único x também que eu tenho. Então, esse polinômio é de grau 12. No exercício 3, ele deu 6 funções polinomiais ou polinômios. Para nós retirarmos de cada um desses polinômios o termo independente. O que é termo independente? É o número que não tem x na função polinomial. O coeficiente dominante, que é o número que fica no x de maior grau, e o grau, certo? Então, na primeira, quem é o termo independente? Quem não tem x? O 3. Quem é o coeficiente dominante? Bom, vamos pensar o seguinte. Qual é o maior grau dessa função? É o 5. Quem está na frente do 5? Do x elevado a 5, o 5. Então, 3, 5, 5. Depois, na letra B. O Q de x? Quem é o termo sozinho? Ah, e onde tem número sozinho? Não tem. Se não tem, o termo independente é 0. Quem é o coeficiente dominante? Bom, o maior grau é o expoente 7. Quem está na frente do x elevado a 7? O menos 7. Então, 0, menos 7 e 7. A letra C, quem é o termo independente que está sozinho? O menos 1. Quem é o coeficiente dominante? Bom, o maior grau é o 3. Quem está na frente do 3? O menos 2. Quarta função polinomial, S de x. Quem é o número sozinho? O menos 5. Quem é o coeficiente dominante? Bom, o maior grau é o 6. Opa, eu tenho um 4 embaixo no denominador. É como se fosse 1 quarto. Menos 5, 1 quarto e menos. E 6, positivo. Na letra E, t de x, x ao quadrado. Quem é um número sozinho? Não tem. Então, é 0, termo independente. Quem é o coeficiente dominante? Só tem o x ao quadrado. Então, na frente é como se fosse o 1. E o grau é 2. E na última
última função, U de x, quem é o número sozinho? 90. Quem é o coeficiente dominante? Bom, o maior grau é o 8. O coeficiente dominante é o meu menos 3. Então, esses foram os 3 exercícios que eu passei na atividade 1 para vocês. Estão todos corrigidos. Voltem, revisem, que todo esse trimestre, né, pelo menos antes do recesso escolar, nós vamos falar só sobre funções polinomiais. Um beijo, fiquem com Deus e a próxima tarefa chega logo logo.